Seja bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus, você, minha irmã, meu irmão. Sou o pastor Adriano Cunha, estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, ainda no curso de liderança. Hoje nós vamos estar encerrando aqui o curso e falando sobre vida de santidade, amém? Já de antemão, peço que você dê um joinha aí, que você se inscreva no canal, em nome de Jesus. Vamos ao estudo? Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita ao homem, mas sim a Deus, que vos dá o seu Espírito Santo. 1 Timóteo 4, do 7 e 8. Amém? Entre essas coisas, santo significa aquele que vive, entre outras coisas, né? Entre outras coisas, santo significa aquele que vive na lei do Senhor, uma vida de santidade. É fundamental para aquele que deseja ser um bom líder. Quando você se afasta do mal e se dedica a Deus, o Senhor opera poderosamente em sua vida, capacitando, fortalecendo, ensinando, etc. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais somos capacitados. Amém? Santidade, irmão, é separação. Amém? Nós somos separados para fazer a obra de Deus, separados porque fazemos a obra de Deus. Viver uma vida de santidade, separado do mundo, separado das coisas desse mundo, separado dos aspectos desse mundo, é primordial para quem vai ser um líder, ou é um líder, ou deseja ser um líder. Por quê? Como é que você vai ser líder de uma igreja cujo Deus é um Deus santo, se você não vive uma vida de santidade? Não faz sentido nenhum, não tem lógica, né? Então, uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura da palavra, uma vida de dedicação a Deus, dedicação ao próximo, isso é primordial para aquele que de fato quer ser um líder na casa de Deus, amém? Devemos ser exemplos de santidade na igreja, na vizinhança, em casa e na comunidade. Dá uma lida aí em Hebreus 12, versículo 1. Pois uma das piores coisas que podem acontecer com um líder é perder a sua reputação. Olha, manchou, já era. Manchou, depois para poder limpar, complica. Bem, as pessoas, elas não guardam aquilo de bom que você fez por muito tempo. Mas dá uma pisadinha na bola para você ver se as pessoas vão esquecer. É complicado, gente. É complicado. Então, viver uma vida de santidade é primordial. Amém? Basta um ato errado. Infelizmente, a igreja é o único exército que abandona os seus feridos, né? A igreja, ela tem essa intolerância para com aquele que peca, para com aquele que erra. Então, é difícil retornar e ter uma reputação e ter, vamos dizer assim, a grosso modo, moral, né? Para poder estar diante de um povo quando você realmente tropeça e deixa a desejar. Ser santo não é ser perfeito. Por muitas vezes em nossas vidas passamos por maus momentos. Mas quando estamos firmes na rocha, podemos suportar todas as coisas. Deus não espera que nós sejamos perfeitos, mas sim santos. Bem? João 17,15, né? Perfeito só Deus, gente. Perfeito só Deus. Nós somos santos, não somos perfeitos. Então, ser santo não é ser perfeito. Ser santo é ser separado. Amém? Estar separado, estar se separando das coisas desse mundo, isso é ser santo. Infelizmente, lutamos e trabalhamos tanto pelos outros que esquecemos de cuidar de nós. Acontece muito isso, tá? O diabo tem sede de destruir a vida daquele que milita na obra de Deus. Por isso devemos viver em santidade. Então, irmãos, nós temos uma coisa importantíssima. Você deve sempre fazer a manutenção da sua fé. Tem hora que você tem que dar uma parada, tem hora que você tem que dar uma respirada, né? Você tem um aparelho que ele é movido a energia, tem uma bateria. Tem hora que você tem que parar o aparelho e botar para carregar, gente. Porque senão ele não vai funcionar eternamente. Amém? Assim também somos nós. Tem hora que você tem que parar, que você tem que respirar, que você tem que ler, que
você tem que meditar na palavra, que você tem que esparecer, porque senão você explode. Você cuida muito das outras pessoas, esquece de cuidar de si. Isso aí acontece mesmo, tá? Isso acontece mesmo. Isso não é demagogia. Então, aprenda isso. Cuide de você também. Amém? Cuide de você também. Se você não estiver bem, você não pode cuidar de ninguém. Amém? Vejamos abaixo alguns pontos fundamentais para aquele que pretende viver em santidade. Vamos lá. Primeiro, oração. A oração é primordial, pois quando oramos, estamos em contato direto com Deus, e isso fortalece o nosso espírito. Antes de tudo, devemos primeiro orar por nós, pois se não estivermos bem, como vamos abençoar as pessoas? Há um grande erro no nosso meio. Cuidamos muito dos outros e esquecemos de cuidar de nós. Devemos orar constantemente, pois assim estaremos ligados com Deus. Dá uma lida depois lá em Filipenses 4, do 4 ao 7. Então, é isso aí, gente. Nós temos que orar primeiro por nós. Nós temos que estar bem. Se você não estiver bem, você não cuida de ninguém. Rimou, né? Então, oração é primordial, porque a oração é você estar em comunhão com Deus, ligado com Deus. Amém? Vamos lá, jejum. Jejum periódico por nós e pelas almas que o Senhor nos confiou. Atos 13, 2. Muitas pessoas confundem o jejum com dieta, mas jejum é algo espiritual e não físico. Jejuar não é apenas deixar de comer ou beber. O jejum envolve uma série de outras coisas. Amém? Quando jejuamos, devemos nos separar das coisas mundanas e das naturais e nos aproximar das santas espirituais, tá? Então, quando você vai fazer jejum, um momento especial, um momento de separação, que você tem que estar ali em meditação com Deus. Amém? E isso é importante. B. Devemos nos reservar, ficar em um local separado, tranquilo, para que possamos falar com Deus sem distrações, como também para ouvi-lo mais claramente, né? Quando Jesus foi jejuar lá no deserto, ele jejuou onde? No deserto, né? Então, nós temos que ter essa visão. Você vai jejuar ali com a criançada gritando, com música, né? E tocando, e o pessoal assistindo televisão, ou no serviço, o pessoal brigando e trabalhando. Então, é válido? Sim. Mas vai ser proveitoso totalmente? Não vai ser, né? Então tem que ser um momento seu especial com Deus, um momento que você separa para Deus. Olha, hoje eu estou de folga, hoje eu vou separar para Deus, está todo mundo resolvendo a sua vida em casa aí. E eu vou separar esse dia para Deus, vou trabalhar e vou para Deus. Esse dia vai ser um dia dedicado meu e Deus. Então, é algo importante e tem que ser assim. Quando jejuamos, alimentamos o nosso espírito. Dá uma lida lá em Mateus 4:4. Nosso corpo precisa de alimento físico e o nosso espírito de alimento espiritual. É algo tranquilo de entender, né, gente? Fácil. Por quê? Se você é corpo e espírito, então você precisa de alimento para o seu corpo, mas precisa também para o seu espírito, tá? Não tem muito nada misterioso nisso aí. D. Quando jejuamos, não devemos dizer a ninguém. Isso é algo espiritual e particular. Dá uma lida lá em Mateus 6, do 16 ao 18. Então, quando você está jejuando, é uma coisa sua com Deus. Você não tem que participar isso a ninguém, tá? Você não tem que falar isso com ninguém. É algo seu e Deus guarda isso para você. É uma coisa sua. Devemos também lembrar, nos privar de comida, água, distrações, etc. Porque estamos em jejum. E não ao contrário. Você não está em jejum porque você deixou de comer e de beber. Você deixou de comer e beber porque você está em jejum. Entendeu? Não é nada misterioso. Por quê? E aí a pessoa vai confundir jejum com dieta, né? Vamos lá. Terceiro ponto aqui. Ler a palavra. Ler a palavra com seriedade e propósito. Dá uma lida lá em Salmos 119, versículo 105, tá? Muitas pessoas não leem a palavra com seriedade. Ler a palavra como se lê um jornal não adianta. Quando lemos a palavra, devemos crer piamente nela. Devemos ter a Bíblia como livro sagrado e só então teremos êxito.
Ler bons livros é muito bom, mas a palavra de Deus é fundamental. Ler a palavra constantemente é preciso, mas quando a lemos com propósito, conseguimos realizar o que propomos fazer. João 17, dá uma lida lá. Então, você tem que ler a palavra, gente. Palavra de Deus, para quem quer liderar, é alicerce, não para todo mundo, né? Mas é alicerce para a sua vida. Se você não tiver baseado na palavra, como é que você faz? Primeiro ponto de desembargo de uma questão. O que a Bíblia diz? Primeiro e único, né? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é isso. Então é isso. Não tem o que discutir mais. Ponto final. A gente está aqui para seguir Bíblia, né? Mas a minha igreja pensa assim. Então é outra coisa que é parecida, mas não é a igreja evangélica. A igreja evangélica, ela segue o evangelho. Então, não é a igreja evangélica. Tem muita coisa que parece igreja evangélica por aí, né? Como eu já te falei, lá em heresiologia, né? Seitas pseudo-evangélicas, coisa assim. Mas igreja evangélica é Bíblia. Passou da Bíblia, já deixou de ser igreja evangélica. É uma outra coisa aí. Outro segmento aí que não é uma igreja evangélica de verdade. Amém? Deixar a frase aqui para a meditação dos irmãos. Liderar é um desafio que só pode ser aceito pelos bravos. Cabra mole, chorão, mimizento, não pega a liderança, não. Pega não, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Amém? Agora, liderança é para quem é bravo. Amém? Valente. Conclusão. Nosso curso de liderança é voltado para o preparo do obreiro. Por este motivo, é prático e objetivo. Nos dias de hoje, liderança é fundamental, como podemos assumir um ministério na igreja sem o devido preparo. Você confiaria a vida do seu filho a um médico que não possui conhecimento técnico? Ou faria uma viagem com um motorista que não possuísse carteira de motorista? Bom, se você disse não, é porque tem bom senso. Se para uma função secular nós exigimos que aqueles que nos servem tenham um preparo, quanto mais para a obra de Deus, né? O pessoal acha que é obra de Deus de qualquer jeito. É para Deus, né? Então você não precisa estudar, não, né? Vai qualquer doutrina doida que vier na tua cabeça, tu passa para as pessoas e tá tudo certo, né? Em respeito a Deus e ao povo de Deus, nós devemos nos preparar, porque para o mundo tem que ser bom. E para a obra de Deus tem que ser de qualquer maneira. Por este pensamento pequeno é que hoje existem tantas pessoas desviadas. Liderança espiritual é um estudo obrigatório para aquele que quer ser um bom obreiro de Deus. Quando nos preparamos, respeitamos a Deus e a sua obra. Quando agimos como se fôssemos os donos da verdade e não nos preparamos, menosprezamos a pessoa de Deus e a sua obra. Que tipo de obreiro você é? Você tem respeito a Deus? Então estuda, se prepara, vai conhecer Deus melhor. Mas o Espírito vai revelar. Gente, a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus fala assim: e o meu Espírito vos fará lembrar daquilo que eu vos tenho dito. Como é que você vai lembrar de um trem que você não conhece? Para lembrar, você tem que saber. Como é que você sabe? Estudando, se preparando, lendo a palavra de Deus. É simples, né? Simples e objetivo. Essas duas frases marcaram a minha vida ministerial, tá? Leia aí. Ninguém é totalmente sábio a ponto de não precisar de conselhos. Todo mundo precisa de um bom conselho. Segunda, para uma administração eficaz, você precisa de conselhos. Você não pode fazer nada sozinho, de qualquer maneira. Escute aquelas pessoas mais sábias, mais experientes e mais preparadas que nós. Então, não é nada demais você ouvir conselhos, filtrá-los e aplicá-los para a sua vida. Essas frases são da autoria do pastor Ronaldo Francisco Nascimento, um grande amigo e um homem de Deus abençoado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
e em breve estaremos aí iniciando uma nova matéria. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Até o próximo estudo.